Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Rita de Cássia. Para quem me segue aqui no canal, me conhece um pouquinho. E para você que está vendo o vídeo a primeira vez, se sinta à vontade, tá bom? Eu oro e peço a Deus para que esse vídeo fale ao coração de vocês e edifique a fé de vocês, tá bom? Esse é um vídeo muito importante para mim, é um vídeo especial porque eu estou contando aqui nesse vídeo da conversão, né, da minha conversão ao Senhor e a respeito de como o Senhor me converteu, né? Eu era da religião, eu não conhecia a palavra de Deus e foi então que o Senhor veio até mim e de uma forma sobrenatural, sabe? O próprio Espírito Santo veio até mim e me falou com voz audível no meu ouvido para que eu tirasse aquilo que estava me atrapalhando, a idolatria. O Senhor me tirou do pecado, da idolatria, tá? Na religião, eles têm essa doutrina, né? E foi daí que eu acabei me envolvendo nisso de uma forma em que eu não sabia que era errado, né? E eu buscava muito por Deus, mas sem conhecimento. Então, eu acabei me envolvendo nisso sem conhecer, sem saber que isso era errado, que isso era pecado. Mas graças a Deus, o Senhor é tão maravilhoso e misericordioso que Ele me tirou, né, da idolatria. E foi exatamente isso. O Espírito Santo, em um dia, né, eu cheguei assim e diante de Deus, né, coloquei a Bíblia assim, fiz uma oração sincera ao Senhor, falei, Deus, o que está acontecendo, né? Aí foi onde eu já tinha aprendido que Deus fala pela palavra, né? Aquela palavra que salta aos nossos olhos, aquilo que Deus estava, é o que Deus fala ao nosso coração. Então eu me ajoelhei assim, fiz uma oração sincera a Deus e perguntei para Ele, Senhor, o que está acontecendo, né? E foi aonde eu abri a Bíblia e caiu no livro de Isaías. E no livro de Isaías fala muito a respeito de idolatria, né? E eu não sabia disso, ainda não tinha lido o livro de Isaías, mas saltou aos meus olhos a palavra ídolos, ídolos, ídolos. Foi aí que eu fiquei assim, eu falei, nossa, ídolos, ídolos, eu não estava entendendo. Foi de uma forma sobrenatural mesmo, o Espírito Santo ele veio e falou ao meu ouvido, ele falou do lado de fora. Hoje eu sei que foi do lado de fora, não foi do lado de dentro, hoje ele habita dentro de mim. Mas naquela época, isso já tem um tempo, né, foi do lado de fora no meu ouvido. E o Senhor foi e falou para mim, vai até o armário, né, tinha assim, no armário, né, de roupas tinha várias imagens, né, imagens mesmo, de escultura, de ídolos, né, de santinhos e tudo. Aí o Senhor falou, vai até lá e tira e joga fora. E dentro de mim eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, mas é minha família e tudo, o que é que eles vão pensar? Eu fiquei com um pouco de medo. Só que como o Espírito Santo, ele é Deus, quando ele fala, você obedece, sabe? Ele me ajudou a fazer. E foi aí que eu fui até o armário e tirei. Tirei todas as imagens, de santinhos, terços, imagens, panfletinhos, tudo. Medalhinhas, tudo, sabe? Era tudo isso idolatria, né? Ídolos. Coloquei num saco e joguei no lixo. Me desfiz daquilo. E foi o Espírito Santo quem me abriu o entendimento, quem me fez fazer isso, sabe? E foi de uma forma sobrenatural, porque eu ouvi a voz dele. Eu não o conhecia, mas eu sabia que era Deus. De uma certa forma, dentro da gente, a gente sabe que é Deus, sabe? Quando Deus fala, ele confirma, ele confirma para nós que é Ele, e a gente sabe que é Ele. Então, foi de forma sobrenatural, eu ouvi a voz dele, a voz do Espírito Santo é uma voz firme, ao mesmo tempo suave, mas com autoridade, sabe? Quando ele fala, pelo menos para mim, assim, naquele dia foi de maneira firme e com autoridade. Falou, é isso para fazer isso, pegar e tirar. E foi isso que eu fiz, eu atendi, eu o ouvi e eu obedeci.
A voz do Espírito Santo, depois eu posso até fazer um vídeo falando a respeito disso. Ela lembra muito a voz de um homem, sabe? De um ser humano homem. Mas é a voz de Deus, né? É a voz de Deus. Não foi dentro de mim, foi do lado de fora. Daí eu entendi que o Espírito Santo sempre está conosco, né? Ele é Deus conosco, ele tá com a gente o tempo todo. E, enfim. Mas as coisas espirituais, elas são muito sérias, sabe? E por eu estar envolvida com a idolatria, sem conhecimento, eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha entendimento a respeito de pecado disso, sabe? Eu não sabia que isso era pecado, porque a religião, ela não ensina isso, sabe? Pelo contrário, né? É uma doutrina falsa e as pessoas acabam se envolvendo com isso. No meu caso, eu me envolvi com isso e acreditava, né, naquilo. Até que Deus veio e me tirou definitivamente da idolatria. Me tirou da idolatria e da religiosidade, sabe? Esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. E para falar também para você, se você necessita de uma libertação, se você necessita de uma resposta de Deus, não tenha medo de perguntar para Ele, não tenha medo de pedir a Ele. E aquilo que Ele disser para você fazer, faça, tá bom? Atenda a voz do Senhor e tire, se for um pecado, porque a idolatria é pecado, tire da sua vida. Se for alguma outra coisa, algum outro pecado, não se ofenda com Deus, mas tire da sua vida, porque assim o Senhor pode ouvir e atender suas orações e você terá suas orações respondidas e não terá nada te atrapalhando, sabe, entre você e Deus. Aí não tem nada atrapalhando entre você e Deus, porque o nosso pecado, né, é que nos afasta de Deus. E quando o pecado é tirado, graças a Deus por Jesus Cristo, o Senhor, Ele nos ouve, nós podemos nos achegar a Deus, Ele nos ouve, nos responde e podemos ter um relacionamento com Ele e ficar em paz com Deus, sabe? Então foi isso. Então, eu não vou dizer que foi uma coisa fácil, porque não foi. Depois disso, houve uma retaliação. Naquela época, isso já faz algum tempo, né, já tem alguns anos, eu não entendia a respeito de batalha espiritual, eu não entendia a respeito do mundo espiritual, né, do reino espiritual, e eu não entendia a respeito de retaliação. Então, houve uma retaliação. O diabo, ele me oprimiu muito por conta que eu deixei, né, a idolatria. E foi da onde o Senhor me tirou daquele pecado, né, e tudo. E eu desfiz daquelas coisas. E houve uma retaliação. Eu fiquei muito oprimida, eu via vultos, eu via, assim, umas imagens na parede, né, tipo de lagartos, de cobras, imagens feias, assim, sabe, coisas ruins. E eu não tinha entendimento do que estava acontecendo, sabe? E aquilo ali era uma batalha espiritual, e era uma retaliação, por conta que o Senhor me tirou daquilo, da idolatria, né? Me tirou daquela coisa ruim, né? Sinceramente, me tirou do mal. Então, sem eu ter conhecimento, por ter me envolvido sem ter conhecimento, mas mesmo assim, infelizmente, houve a retaliação. Mesmo que eu não entendesse a respeito disso, mesmo que eu fazia aquilo no tempo da ignorância, não deixou de haver a retaliação. E Deus, ele me permitiu ver demônios, me permitiu ver vultos, essas coisas, mas com o propósito de eu ter entendimento do mundo espiritual, para que os meus olhos fossem abertos e eu pudesse entender a respeito do mundo espiritual. Então, assim, mas foi uma época bem difícil, porque eu fui muito oprimida mesmo. E eu ficava perdida, eu ficava confusa, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Estava muito oprimida. E foi assim que aconteceu depois que eu deixei a idolatria, deixei o pecado. E esse vídeo é exatamente para isso, para dar glória a Deus e para contar um pouco do meu testemunho. Eu falo um pouco porque esse foi o início, né,
da libertação de Deus na minha vida, dele me tirar da idolatria. E depois começou o processo, né, de limpar o coração e tirando tudo aquilo que desagrada a Deus, que não agrada, e me trazendo para a palavra, a verdade, né? E é isso, eu espero que isso tenha edificado sua vida, eu espero que isso te dá forças para que você também peça a Deus o que está acontecendo na sua vida e que Ele te liberte daquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, tá bom? E sendo assim, se o Senhor falar contigo, por favor, ouça a voz do Senhor, atenda, obedeça a Ele, leia a palavra e Ele com certeza vai te abençoar e você deixando o pecado, você terá uma vida com Deus e você será transformado. Amém? E você terá uma vida melhor, porque Jesus Cristo, Ele garante que dá uma vida melhor, tá? Mas com Ele, sem Ele não, tá bom? É isso, a paz, e tem a segunda parte, continuando a respeito da conversão que o Senhor fez na minha vida. Amém? Então, gente, se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta e compartilha, tá bom? Pode ajudar uma outra pessoa, alguém que esteja passando por uma situação igual a que eu passei, alguém que precisa ter entendimento também a respeito das coisas espirituais e de Deus e da palavra do Senhor. Então, comenta, compartilha e curte. Ajuda esse vídeo a levar o máximo de pessoas à presença do Senhor e com isso ganhando mais almas para Jesus. Se inscreva no canal e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Paz. Tchau.